2h45. Entre todos os vereadores de Campinas que concorreram na eleição deste domingo, apenas professor Alberto saiu vencedor nas urnas. Professor Alberto, que é suplente do senador eleito Marcos Pontes e vai conversar com a gente aqui no Estúdio CBN. Olá, vereador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, nossos ouvintes aí e que nos acompanham a Rádio CBN Campinas. Um prazer, uma alegria falar com vocês. Primeira coisa, antes da gente falar de política, vereador, a gente vê o senhor já falando muito bem, né? Depois de toda a batalha que sofreu aí, né, com a Covid-19, hoje está 100%, está tudo bem, com toda a energia aí para o trabalho? Graças a Deus. Realmente eu fiquei 26 dias entubado, 40 dias basicamente hospitalizado, e depois teve que fazer uma série de atividades para recuperar, mas graças a Deus estou bem. Recentemente passei no médico e todos os exames estão tudo ok, graças a Deus recuperado. Bom, e a gente ouve falar muito, né, vereador, da campanha dos candidatos aos cargos, né, de presidente, de governador, de deputado. Senhor candidato à suplência, né, como é que foi essa campanha aí? Foi um período de muita correria também? Muita correria, eu ainda continuo em muita correria. Pode observar que eu parei o carro para poder estar compartilhando com vocês dessa entrevista. Eu estou indo para São Paulo. Nós não paramos, mesmo pós a eleição nós continuamos em atividade. Foi realmente um período de muitas reuniões, mas muito gratificante. É muito bom falar com pessoas, ouvir suas necessidades, seus anseios, porque isso é a democracia representativa. É você representar os sentimentos, os anseios, os valores de determinado segmento. Vereador, professor Alberto, é lógico que a gente não vai entrar no mérito eleitoral, né, mas existe aquela expectativa também, por exemplo, no caso de reeleição do presidente Bolsonaro, que Marcos Pontes volte a ser ministro e o senhor assumiu a cadeira no Senado? O senhor chega a pensar nisso? Na verdade, Marco, o meu cargo é de expectativa, né? Então, eu tenho que estar preparado para uma situação dessa natureza. Claro que o meu desejo é que o nosso senador, o astronauta, um cientista, um herói nacional, esteja representando São Paulo na sua plenitude. Mas quando o presidente Bolsonaro apresentou o ex-ministro Marcos Pontes, ele, muito estrategicamente, ele pediu que um dos suplentes fosse de religião evangélica e outro que fosse mulher. Ele queria essa pluralidade para que o Senado de São Paulo fosse muito bem representado e tivesse essa sinergia, né, de segmentos diferentes. E então, claro que tanto eu como a Cirlange Manga, que é a segunda suplente, nós temos, obviamente, temos que estar preparados para uma eventualidade. Mas no momento, o meu desejo é, sem dúvida alguma, que o astronauta Marcos Pontes esteja representando o estado mais importante da nossa federação. Bom, agora vamos voltar à Câmara, né? Primeiro, nesse período de campanha, o senhor já falou da correria, das viagens, né? Está indo viajar nesse momento. Como que foi a presença, né? Como foi participar da Câmara, já que o vereador não se licencia do cargo para concorrer a outros cargos, né? Nessa eleição aí, 2 anos depois de eleito. Como é que foi esse período? O senhor teve que ficar fora de algumas sessões? O que o senhor poderia falar para o pessoal que está acompanhando aqui? Então, Marco, eu sou um vereador extremamente focado, eu sou muito disciplinado e pode observar que raramente eu falto. Para você ter uma base, mesmo depois que eu saí do hospital, eu ia de cadeira de roda, fui muito tempo com muletas, eu sempre participo de sessão. Pode observar, pegar os relatórios da Câmara, então eu sou uma pessoa muito presente. Nessa campanha, houve sim necessidade de algum momento eu faltar. Eu sou o primeiro secretário da casa, eu sei das minhas responsabilidades e eu tomei os cuidados de analisar as pautas e observei que as pautas tinham diminuído os assuntos mais relevantes exatamente porque tinha um número grande de candidatos. Então eu tive algumas faltas, ainda ontem, por exemplo, eu cheguei a ir à sessão,
no primeiro, inclusive falei, usei a tribuna, mas depois eu fui chamado para uma reunião com o nosso candidato Tarcísio, eu fui para São Paulo. Então, realmente, é um pouco difícil quando você tem um mandato, tem que estar ali para discutir os assuntos relevantes da cidade, mas eu tenho também esse bom senso quando os assuntos não necessitam da minha presença, principalmente em votos que não são votos simples, né? Não são de maioria absoluta, então a gente tem essa habilidade para poder não deixar, em hipótese alguma, a importância e relevância dos debates na casa, mas em um momento atípico, que todo mundo está pensando sobre o próximo mandatário do país, a gente tem, em algum momento, sacrificar situações, e isso foi o que aconteceu. Em algum momento eu me ausentei, mas de uma maneira geral eu procurei estar presente na maior parte das sessões, até porque esse é meu hábito. Eu chego muito cedo na Câmara e sempre sou o último que saio. Mas o senhor é um dos 3 que não assinou a CPI, né, de investigação do presidente afastado Zé Carlos. Foi por causa dessa correria, foi por causa dessas reuniões, ou o senhor tem algum outro motivo para não ter assinado? Não, na segunda-feira, eu estive, às 17 horas já estava na casa, mas o vereador Paulo não chegou nesse horário. Ele chegou depois às 18h30, e às 18h20 eu estava saindo para eu ir para essa reunião em São Paulo. Aí que se deve a eu não ter assinado, porque todo mundo assinou, né? Todos assinaram. Embora também não faria muita diferença, porque ele já tinha os 12, ele quis esperar para que todo mundo pudesse assinar antes dele fazer a protocolização. Como eu precisei sair às 18h20, ele saiu e ele chegou na sessão, o vereador Paulo, o autor desse instrumento da CPI, ele chegou depois às 18h30, eu já tinha saído. E o outro vereador que também não assinou, é o Otto, ele não foi na sessão ontem. Então é simplesmente por isso, não tem outro motivo. O senhor é favorável à CPI, então? Eu sou favorável a qualquer tipo de investigação. Eu não vejo nenhum problema, eu acho que não tem nada ali que não deva ser aberto, transparente, examinado. Quanto maior luz, maior transparência, acho que é bom para todos. Vereador, agora, né, a CPI vai ser instaurada pelo número de assinaturas, né? A mesa vai ser formada provavelmente não, certamente na sessão de amanhã, né? Eu queria saber como é que poderia ser a participação do senhor nesse momento, porque mesmo senador, suplente de senador eleito, a campanha continua para presidente e para governador, tanto que o senhor está indo para São Paulo agora, né? Como que vai ser a sua atuação aí nesse período de CPI? Se o senhor se oferece para a mesa, como vai ser? Bom, deixa eu explicar algo que talvez a maioria da população não saiba. Eu sou primeiro secretário, eu não posso fazer parte da CPI. Eu não posso fazer parte da CPI nem o segundo secretário. Nós não podemos. Tá? Então, mesmo que eventualmente eu fosse escolhido, embora ele já nem coloque o meu nome lá, porque eu não posso. Eu sou proibido regimentalmente de fazer parte dessa CPI. Então, eu só vou cooperar participando, fazendo a leitura de relatório, o que for necessário para o primeiro secretário da casa fazer, porque eu sou o primeiro secretário. Eu sou advogado, mas não posso advogar pelo fato de eu ser o primeiro secretário. Então, ser o primeiro secretário da casa tem ônus e bônus, né? E um dos ônus é esse, não poder participar de nenhuma comissão, não poder advogar e não poder ser membro de comissão processante. E agora o outro lado, né? Em período de CPI, claro que a população fica esperando uma investigação, fica esperando uma conclusão, né? Uma prova de que as coisas aconteceram, mas e os projetos da cidade, né? Os projetos que seriam da ordem do dia, eles seguem normalmente ou a CPI vai dar uma travada na Câmara? Olha, é claro que a CPI sempre vai ganhar mais espaço, isso é natural, eu entendo, devido à relevância dessa comissão, mas os processos seguem. O prefeito deve estar já encaminhando o orçamento, nós temos as emendas, onde nós vamos poder fazer algumas indicações pela primeira vez, as chamadas emendas impositivas, e olha que interessante, a Câmara de Campinas nunca conseguiu colocar emendas no orçamento. O orçamento vinha
basicamente permanecia, porque a gente entendia a dificuldade de mexer em algo estudado por técnicos da prefeitura. Então, sempre a gente, às vezes, apresentava emendas, mas as emendas todas caíam, e da mesma maneira que a peça orçamentária vinha para o Legislativo, ela era aprovada. Uma única vez que houve a aprovação de 2 emendas de vereadores, foi na época do governo Jonas, quando o vereador Arthur Orsi apresentou uma emenda para que houvesse recurso para as mães que não estavam encontrando creches. Então, elas teriam um bônus para poder colocar os seus filhos. E a segunda emenda, apresentada por mim, eu, professor Alberto, apresentei uma emenda que reservava mais de 1 milhão para a reabertura da escola de música da nossa cidade, que na época estava fechada. Historicamente, faz 4 mandatos que eu estou na Câmara Municipal de Campinas, nunca nenhuma emenda entrou no orçamento, salvo essas 2 que eu relatei. Mas dessa vez os vereadores terão a oportunidade de apresentar emendas em concordância, obviamente, com o corpo do funcionalismo público, técnicos que indicarão as necessidades da nossa municipalidade. Então, se existe uma CPI e terá um foco maior, mas os projetos e a peça orçamentária têm também uma relevância extraordinária. Eu acredito que os assuntos serão ordinariamente nada de... Não acho que vai travar a pauta por causa da CPI. Vereador professor Alberto é do PL, né? Suplente de senador eleito. Eu quero agradecer muito por parar para conversar com a gente, para trazer muitos esclarecimentos aqui também ao ouvinte da CBN Campinas. Muito obrigado pela participação, vereador. Uma boa tarde. Muitíssimo obrigado, Marco. Estou sempre à disposição. Eu aprecio demais o trabalho de vocês. Sempre à disposição. Um abraço para a população que escolheu o nosso projeto, um projeto que apoia a família, que apoia os valores cristãos, um projeto do bem. Um abraço para todos, uma boa tarde. Obrigado, vereador. 2h57.